Boa noite, Instagram! Sejam bem-vindos a mais uma live de preparação, de esquenta para o workshop Quebrando o Seu Negócio, do medo de empreender ao amor pelo propósito, que vai acontecer nos dias 17 e 18 de julho, comigo e com a Alessandra Camilo. Vamos esperar a Lê chegar aqui para a gente levar um assunto hoje que, olha, tá quente, assunto quente. Boa noite, Mi, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo, né? Fechar aqui o meu computador. Que saudade de você também, Mia. Muito bom ter você aqui. Bruno também entrando aí. Silêncio, Bruno! Ai, 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 gente, vamos lá, vamos chegando. A Ale chegou, muito bem, muito bem. Deixa eu chamar aqui, Ale. Ana também entrou, seja bem-vinda. Olá! Eu aumentei o negócio aqui, só que na Ah, verdade eu deveria ter abaixado, né? Porque hoje eu fico em cima. hum. Hoje o quê? Hoje, como é no meu Instagram, eu fico em cima. Então pronto, agora acho que melhorou. Tava muito cortando minha cabeça. Hoje, então, a gente está aqui em mais uma live para o Esquenta do workshop Quebrando Seu Negócio, do medo de empreender ao amor pelo propósito. E como lá dentro do workshop a gente vai falar sobre os principais medos relacionados ao empreender, principalmente o empreender utilizando as redes sociais. Um dos medos que a gente vai trabalhar lá dentro é o medo da exposição, é o medo do julgamento. E recentemente acabou de acontecer uma grande mudança aqui no Insta. E eu falei, não, a gente precisa levar isso para lá, porque tem tudo a ver com o nosso workshop. E com certeza aí já ouço várias frustrengas, vários Brunos por aí começando a falar, meu Deus, agora quer dizer que o Instagram oficializou aquilo que a gente desconfiava, porque já havia essa desconfiança pairando aí no ar de que estava tendo uma preferência por determinados tipos de conteúdo, né, para o formato do Reels, que são aqueles vídeos mais rápidos, mais engraçados, mais com dancinhas, mais assim, né, informais e tudo, que visa concorrer com uma outra rede social aí que, né, começou a fazer muito sucesso, principalmente do ano passado para cá, e já é motivo de muitas tretas, assim, né? Muitas travas, principalmente com relação a isso, né? Quando a gente não está bem ali com a nossa exposição, quando a gente não consegue se ver de uma maneira criativa, quando a gente não consegue se permitir explorar outros caminhos e até novas formas de comunicar nossa mensagem, né? Sair ali daquele formato padrão, se reinventar, e a gente não consegue dar esse próximo passo de experimentação, né? E a gente já vinha observando algumas mudanças desde o ano passado para cá, e agora eles oficializaram, né? O Instagram disse que realmente essa vai ser a tendência, de preferência, esse formato de conteúdo, mais do que aquele post. Então, quem é mais introspectivo, quem ainda está com vergonha, porque vergonha e introspecção são duas coisas bem diferentes, né? É importante a gente já começar falando, né, sobre isso. E então aquelas pessoas que já são mais introspectivas, eu já vi assim muitos movimentos de ontem para hoje de questionamentos. E agora, o que eu vou fazer com o meu negócio? Será que eu tenho que sair do Instagram? Será que então que o Instagram não vai ser para mim, né? E quando as mudanças elas vêm de uma forma muito rápida também e não anunciada, naturalmente já dispara na gente o medo. Com o medo, a gente dispara os nossos processos de autossabotagem, os padrões, né, sabotadores. A Alê também traz muito essa questão da criança birrenta, que vai resistir à mudança, não vai nem tentar, já vai cruzar o braço. Poxa, mas estragou toda a estratégia aqui que eu estava construindo, agora eu já sabia o que eu tinha que fazer, e aí de repente tudo muda, o algoritmo é uma coisa que a gente não controla, e por natureza, né, a nossa mente já quer controlar, já quer prever tudo, para ter certeza, para ter segurança. A segurança muitas vezes é o que faz com que a gente entenda
que a vida ou que aquela determinada ação que a gente quer colocar em prática é possível, mas é no desafio, é na reinvenção que a gente cresce, que a gente evolui e que as coisas vão acontecendo. Então, por isso, eu decidi trazer esse tema aqui hoje para a gente debater na live de esquenta do Quebrando Seu Negócio e já ir, né, trazendo coisas quentes aí para a gente já ver na prática como é empreender com e sem a criança birrenta, não é? Então, Ale, vou passar um pouquinho a bola aí para você antes da gente entrar nas perguntas. Você quer colocar alguma coisa? Quantas pessoas tem aí na live? Você sabe 17. Sabe quando fica aqui para mim, congela, né? Quando eu venho para sua casa, congela, o número congela. Eu estava pensando sobre esse tema, né? E essa questão assim das mudanças. Primeiro, a gente está vendo que as mudanças elas estão acontecendo cada vez mais rápidas. Então, tinham coisas que demoravam a mudar, né? Dentro do marketing tradicional, dentro de um posicionamento tradicional, havia um espaço grande. Agora, esse espaço de tempo, ele é bem mais curto. Ele é bem mais curto. Então, esse é um primeiro movimento. Daqui a pouco a gente vai estar, sei lá, talvez daqui a uns anos a gente vai estar mais adaptado a esse ponto das mudanças. Por quê? Porque a gente vira fruto do meio. Então, isso ao mesmo tempo é uma contribuição que no médio e longo prazo, quem não quer mudar acaba mudando porque você está ali, né, no meio daquele movimento todo. E aí, o que acontece? A nossa criança birrenta, porque assim, a nossa criança birrenta, ela vai buscar um registro. Ela vai, para ela fazer a birra, para ela se sentir mal com aquela mudança que está acontecendo, como você falou, não ver que há outros pontos, outras alternativas, ela vai buscar esse registro. E esse registro que essa criança birrenta busca sobre essa mudança que está no presente, ela não necessariamente vai até o passado. E eu vou dizer para você por quê. Ela vai chegar no passado, ela não vai lá no nosso sistema, nos nossos medos lá atrás. A gente visita um outro lugar antes e esse lugar ele está bem pertinho. E eu vi isso acontecendo essa semana. Até quando eu mandei para você um link, que é o seguinte, e eu acho que a gente começar falando sobre esse tema, e quem está aqui com a gente também pensar sobre isso, é o seguinte, ó. O quanto as pessoas têm influência sobre nós. Então, por exemplo, a rede social, ela é uma rede onde a gente está buscando engajamento. Esse é o primeiro movimento. Então, você pode ter uma ou duas pessoas como a gente que está vindo aqui, contar para essas pessoas que é um caminho para sair disso. E tem outras pessoas que, quando viram aquilo acontecendo, estavam entrando numa sintonia de eu defendo você. Sabe o papai e a mamãe, como faz com a gente lá atrás? Só que tem o papai e a mamãe lá atrás que fala assim, ó. Por exemplo, eu apanhei na escola. A pergunta que eu recebi em casa era, você bateu também? Você tem que se defender. Ou tipo, né? Você apanhou na escola. A pessoa apanhava em casa de novo porque não é para brigar na escola, né? Ou o pai e a mãe que iam até a escola e iam brigar por aquilo. Então, quando a gente ouve as notícias, né? Quando a gente ouve uma notícia de algo que mudou diante de um cenário que ele está cada vez mais mudando, a gente está falando do algoritmo, a gente está falando da rede social, a gente está falando de tecnologia. Então, a gente teve vários ganhos e realmente a gente tem que se adaptar muito mais rápido. Então, quando eu vejo isso acontecer, como aquela notícia chega para mim no primeiro momento, a pessoa poderia estar recebendo aqui com a gente, quando a gente diz assim, ó, isso faz parte do processo, faz parte de uma mudança, a questão de você ser antifrágil dentro disso, quanto você ganha, né? Porque você não é uma pessoa resiliente, você não volta para o mesmo lugar, você volta para um lugar diferente. E quanto mais a gente vai indo para esse caminho antifrágil, mais perto do natural a gente está, mais perto da natureza, né? A gente está e a gente precisa depois de tempo para se recompor. Só que esse ponto, ele é um ponto extremamente importante para quem empreende, a primeira notícia que vem sobre aquilo para você, como essa notícia chegou. Essa notícia, ela chega e te coloca, por exemplo, aquele link que eu mandei para você, aquela pessoa, ao falar, ela estava defendendo uma classe como se agora, porque mudou a forma da gente, mudou a forma do Instagram fazer a distribuição e ele vai focar mais em vídeo e menos em textos, como ela defende ali, né? E agora, o que essas pessoas, o que os psicólogos, o que os outros que usam muito textos vão fazer, tal.
Então, assim, até que ponto esse movimento, ele é um movimento que ele agrega e a gente cresce dentro da nossa própria vida adulta, mas se você é tocado por aquilo, a sua criança birrenta que está sendo tocada por aquilo, ou até que ponto você olha para aquilo como o contexto que a gente quer trazer aqui. Que você pode ser muito maior do que isso e que isso pode ser usado, inclusive, como um ponto positivo para você. Então, o que mais me impactou foi aquilo, né? O quanto aquilo, as pessoas que a gente escolhe seguir, as pessoas que a gente escolhe acompanhar, elas podem ter um comportamento parecido com aquilo que a minha criança viu lá no passado, isso ser acionado e no lugar de eu me sentir antifrágil, eu literalmente me senti frágil. Perfeito isso. E faz total sentido, é bem assim mesmo, né? Quando a gente escolhe quem vai nos liderar, a gente tem algumas decisões que muitas vezes são inconscientes nesse processo, né? E às vezes a gente escolhe porque a gente vê algo naquela pessoa que lembra a gente aquilo que a gente pode ser. Então, aquela pessoa nos inspira a ser melhor, a gente vê, né, como se a gente estivesse escolhendo ali luz com luz, então eu vejo naquela pessoa algo que hoje talvez eu acho que falte em mim, mas que eu sei que eu posso desenvolver se eu seguir, né, na liderança dela. Ou às vezes eu escolho porque, sim, eu já vejo, a gente já pensa igual, eu concordo, então eu vou seguir nessa linha aqui, porque tipo, é como se eu estivesse caminhando, sim, mas dentro da minha zona de conforto, né? A gente compartilha verdades em comum e aí por isso eu decido seguir com aquela pessoa, né? E aquele processo todo que a gente sabe, né? Não sei se todo mundo aqui também já tem consciência disso, né? Porque muitas vezes, como é que é aquela frase? Você uma vez passou para mim, que as pessoas farão qualquer coisa por aquelas que justifiquem, né, os seus medos e... Como é que era aquela frase? Poxa, eu Eu não devia ter lembro, ela é combinado muito antes, grande. né? Porque ela veio agora. Mas enfim, quando eu abro aqui meu Instagram e eu estou justificando para você a sua falha, o seu erro, você tende a se conectar comigo e querer seguir porque eu estou justificando algo em você e estou tirando o peso da culpa de você também, né? Ou eu estou dizendo para você que é possível você se conquistar, eu estou te inspirando a crescer, a continuar, estou te dando direcionamento. Então a gente precisa, na hora que a gente está ali selecionando a quem a gente vai dedicar o nosso tempo, que é tão escasso, é um recurso tão precioso, a quem a gente vai dar ouvidos e não seguir só por seguir, né? Porque todo mundo fala que essa pessoa que é super famosa, ela é super influente, porque muitas vezes, quando a gente dá ouvidos sem ser de uma forma consciente, sem partir de uma decisão que é inteligente, ao invés daquela pessoa estar me guiando para o mais, ela está, na verdade, alimentando a minha própria mediocridade. E a Sim. mediocridade no sentido, eu continuo mediana, porque essa é a origem, né, da palavra, medíocre, está relacionada à média, então eu continuo naquele meu mesmo nível. E aí eu bato palma para pessoas que estão reforçando o meu sabotador vítima, ou o meu papel de vítima. E aqui, nas redes sociais, ninguém deveria estar ocupando esse papel. Pode estar, mas não deveria. Tem opção de estar ocupando outro lugar, né? Outro papel. Porque se a gente entra aqui nessa posição de vítima, a gente, na verdade, está deixando o quê? A nossa criança birrenta guiar os nossos negócios, guiar o nosso posicionamento, e a gente está terceirizando o nosso próprio sucesso. Porque se eu dependo de um algoritmo que ninguém entende, outro dia eu estava, inclusive, vendo um vídeo de uma pessoa que trabalha lá dentro explicando que não existe um algoritmo, existem vários algoritmos diferentes e cada um está medindo uma determinada coisa, uma determinada função. Então, caramba, será que é só disso mesmo que depende o sucesso do meu negócio? Porque se fosse, tá lascada. Eu tô É, lascada, a Lê tá lascada, todos nós estamos, e na verdade não é. É uma desculpa que a gente dá, é a nossa voz crítica culpando algo que está ali na circunstância, culpando algo que a gente não consegue controlar. E aí, quando a gente vai sentar, inclusive, para construir o nosso posicionamento com esse tipo de pensamento, com essa crença, nossa, o quão difícil que é o nosso posicionamento, porque é como se eu tivesse tendo que lutar com o próprio workplace, com o próprio local ali de trabalho que eu decidi
botar a minha mesinha ali de escritório, por exemplo, né? Porque ninguém está aqui no Instagram obrigado. A gente viu uma oportunidade e a gente decidiu investir aqui. E aí as coisas mudam, a gente não tem controle nenhum sobre isso. E aí quando muda eu me sinto prejudicada. Quem em mim se sente prejudicada, né? Quem em mim se sente prejudicado. E onde a gente pode aprofundar nisso, né? E aqui fica para a gente pensar, é o seguinte: autoconhecimento ele é um processo individual. Então, autoconhecimento, ele é seu. Por mais que você ouça o mesmo tema sobre a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C, você precisa bater essas frutas no seu próprio liquidificador. Então, conhecimento que vai gerar experimentação, que vai trazer uma sabedoria. Quando uma notícia dessa chega pra gente, ela vai chegar com diversas opiniões, né? Alguém vai falar, poxa vida, você tem que usar, você tem que ser antifrágil. Aqui outras pessoas vão falar, você tem que ser resiliente. Outras pessoas vão falar, meu Deus, e agora? Estamos lascados. A gente vai ter, né? Ou outras pessoas vão falar, vem aqui que eu tenho plano B pra gente poder... Então a gente vai ouvir diversas opiniões. E o nosso grande presente não está na mudança que uma ferramenta ela vai trazer pra gente, que uma rede ela vai trazer pra gente. O nosso grande presente está em como eu me sinto para poder atravessar aquilo. Então, assim, eu sinto medo. O que esse medo quer me contar? Eu sinto a energia do desafio. Isso é um ponto de inflexão para mim. Eu quero fazer um movimento diferente. Então, quando a gente vai para esse processo do autoconhecimento, onde a gente respeita e a gente observa o que cada um está vivendo, e você fala assim, tem 3 opiniões diversas, e eu posso entrar em contato com cada uma delas 3, e ou ir para uma quarta, que aparece ali na frente, ou ir para uma quinta, que é a minha própria, ou que você falou, por uma conexão, uma afinidade, e fala assim, deixa eu experimentar. Então, como se fosse uma coisa mais solta. E quando a gente olha para o sistêmico dentro disso, o que a gente aprende, né? Que quando a gente está cumprindo as 3 leis, então, por exemplo, quando a gente está cumprindo a lei da ordem, né? O que veio antes tem precedência, e a gente sabe olhar. Então, quando eu olho para qualquer coisa que veio antes, ou para qualquer coisa que está mudando, e no lugar de eu resistir, de eu brigar aquilo, eu mergulho naquilo, eu aprendo com aquilo, eu cresço com aquilo, eu me transformo com aquilo. Então, como que você sabe que uma pessoa ela está em ordem? Quando ela aprende em toda e qualquer situação. Então, não tem mais aquela coisa, aquela tensão. Então, aquela coisa que chega e fala assim, porque você pode ter pessoas, né? Como a gente acabou vendo pessoas, aonde algumas estavam usando isso para gerar... E tá tudo bem, isso tá certo ou tá errado? Não tá nada. Aquele é o movimento. Isso também trouxe pra gente aqui um tema. Quando eu me deparei com isso, eu me deparei que em outros momentos, com outras mudanças, eu senti medo, eu senti raiva, eu senti tensão, né? E aí eu consegui ver, eu falei assim, nossa, já foi muito mais desafiador para mim no sentido de me paralisar, aonde o medo me pegou, do que agora nesse novo movimento. Por quê? O autoconhecimento ele é um processo solitário, porém que ele foi disparado por alguém. Né? Então é muito daquilo, a gente vai fazer o workshop, a pessoa ficou 2 dias com a gente, o que nós vamos perguntar para a pessoa no domingo? O que você vai fazer com isso a partir de amanhã? Porque o workshop começa amanhã. Tem uma coisa para te dizer, o workshop não começou sábado, ele começa segunda-feira, que é quando você pega aqueles vários pontos, né? Que contou um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história, sobre a sua conexão com a infância, sobre os seus medos, sobre a sujeirinha que estava embaixo do tapete, e o que você vai fazer com isso a partir de segunda-feira. Então, quando eu olhei para a mudança agora, e eu falei assim, tiveram mudanças no passado e elas trouxeram, né, determinada atenção, a gente teve uma mudança do iOS dentro dos anúncios de Facebook. Eu não vivi isso tão intensamente, mas o Marcos viveu. E aí ele me contou e eu sabia que aquilo estava interferindo no negócio como um todo, né? Mas eu pensei, isso daí é o problema dele, apareceu lá apareceu lá na área dele. Mas eu sabia que ia interferir na empresa, até a gente, enfim, teve todo esse movimento mesmo. E quantas pessoas não desistiram, não perderam dinheiro, mas o ponto, né, da questão de sermos antifrágil e a gente... porque assim, o antifrágil hoje, né? Antifrágil, ele é um conceito que não foi, ele é um conceito que não foi inventado, ele foi observado, é mais ou menos como as 3 leis sistêmicas, né? Então, diante de como a gente está fazendo as coisas. Então, quanto mais a gente compreende que a única certeza que a gente tem é que as coisas vão mudar, né? Chega um momento que você já está com o garfo e com a faca. Cara, vai ter uma próxima mudança, sabe? Como que eu vou experimentar isso aqui?
Então, indo para esse lugar. Então, essa postura, ela é uma postura adulta. Então, eu sei que eu estou na ordem quando eu aprendo em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação, né, que me causa uma tensão, ela está sendo minha professora. Ela está trazendo algo ali que eu preciso observar, né? Observar. E saber que eu não tenho só aquele caminho, né? Porque eu não estou presa a um caminho. Depois eu posso dar um passo onde eu posso ter uma dualidade, ou eu tenho esse caminho aqui, eu tenho o caminho B. Mas se eu for um pouquinho mais adiante, eu vou expandindo mais para flexibilidade, que eu vou ver que eu tenho 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. E cada vez mais a gente vai ficando o quê? A gente vai ficando mais flexível para colocar todo esse ponto. Então, só que assim, isso daí não é uma virada de chave. Isso não é uma virada de chave. Então, assim, como as coisas aconteceram. Então, ou você vai ganhando maturidade, ou literalmente você, quando tem a oportunidade, você mergulha. Então, eu vou aprender sobre algo. Vou aprender sobre algo sobre mim. Dentro de mim, como é que eu funciono, tal. Então, vem um conhecimento, vem uma teoria, vem ali uma experiência que eu vou passar, o quanto eu mergulho nela, o quanto eu me entrego a ela, para que eu possa ter mais opções. Ou eu vou ter uma crença diferente, ou eu passo a ter mais opções para ver o mesmo. E aí eu começo a sentir diferente. Por quê? Porque eu vou trocando esse registro que está dentro de mim, né? Porque as mudanças, elas vão ser, assim, cada vez mais rápidas, cada vez mais a gente vai ter que... processo natural mesmo, processo da natureza mesmo, né? A natureza estava aqui, aí a gente começou a chegar, vamos fazer prédio, vamos fazer isso, rio, plástico, agora vamos fazer latinhas, e vamos isso e aquilo, e a natureza está aí se adaptando. Então, a gente está vivendo coisas muito parecidas, né, dentro desse novo contexto. Então, o principal de tudo isso é o quê? Duas coisas. O como eu estou experimentando tudo isso e quem eu estou parando para ouvir. É verdade. O pessoal que está aqui na live, coloca pra gente também nos comentários como é que vocês estão se sentindo com relação a isso. Se vocês já tinham percebido, né? Se vocês tomaram conhecimento disso ontem, quando começou todo o burburinho aí da mudança, agora que está acontecendo no Instagram. E se vocês estão descobrindo aqui na live com a gente, e como que vocês estão se sentindo diante disso, né? Que sensações, que sentimentos aí que essa mudança provocou em vocês também. Que pensamentos que vocês estão tendo, estão com medo do que vai acontecer aí com o negócio de vocês, que é posicionado nas redes sociais, aqui no Instagram. Se vocês estão mais abertos a experimentar esse novo movimento, vai colocando aqui pra gente poder interagir também. E a ler isso, essa abertura e essa reinvenção, ela é tão importante porque, assim, a gente está falando especificamente agora de uma decisão que foi estratégica, né, da parte empresária lá do Mark, olhando, né, a concorrência, olhando tudo que está acontecendo, as outras plataformas que concorrem com o Instagram. Então, estrategicamente, ele decidiu priorizar uma outra coisa porque ele sentiu que é isso que está acontecendo lá fora, isso que está acontecendo no mercado. Então, ele vê como uma oportunidade para o negócio dele e traz isso. Só que ano passado, se a gente voltar um pouquinho mais atrás, a gente sofreu impactos que não foram nenhuma decisão estratégica. A própria morte do Floyd, ano passado, gerou um impacto absurdo dentro do Facebook, que é a mesma, né, corporação, Facebook e Instagram, e inclusive todas as polêmicas das eleições presidenciais também nos Estados Unidos, a gente aqui acabou sofrendo também um boom com uma restrição maior às políticas de anúncios e etc, etc. Então, assim, são coisas que ainda acontecem no mundo e que aí a gente tem menos controle ainda e que acabam afetando os nossos negócios. E aí, quanto que é importante isso que ele falou, né? Como é que a gente está sentindo, experimentando tudo isso, como que a gente se posiciona, e às vezes não é nem se posicionar abertamente, né? Nas redes sociais, mas assim, como é que a gente se posiciona internamente quando a gente recebe uma notícia dessas, né? E porque se a gente vai para um lugar de muita ansiedade, de muito medo, agora eu quero descobrir o hack, agora eu quero descobrir a estratégia que vai solucionar todos os meus problemas. Agora, mais do que nunca, eu tenho que cuidar aqui dos mínimos detalhes de tudo, tem que ser perfeita, porque agora o algoritmo não está a meu favor, então se eu não for perfeita, piorou tudo, né? Piorou a situação toda. E aí a gente vai travando o nosso olhar para a busca de solução. Porque na mente crítica e na criança birrenta a gente não consegue encontrar solução.
a gente consegue encontrar mais problemas, né? Para cada solução que se apresente, a gente encontra mais problemas do que o contrário, né? E todo esse processo de criatividade, ele só pode existir de criatividade, de reinvenção, de abertura, quando a gente está conectada com a nossa parte sábia, quando a gente não está sentindo que a gente está perdendo. E aí a gente vai desenvolvendo essa habilidade de realmente se tornar antifrágil, de aproveitar, inclusive, o pior cenário para a gente aprender, crescer e expandir. E muitas vezes se reinventar por completo. Às vezes é só uma vírgula que já, né, tipo, você muda 1 milímetro e toda a rota, como se a gente imaginasse que a gente é um transatlântico, ele não precisa virar bruscamente, né? É só um pouquinho que ajusta a rota e lá na frente já tem todo o caminho, né, toda a rota já é reconstruída, né? E aí, Ale, como é que você acredita que a gente pode ir trabalhando internamente para a gente ir reduzindo o impacto dessas mudanças bruscas e não previstas? Tá. Acho que primeiro é dar um lugar, né? Eu dou um lugar para tudo isso. Quando a gente olha para a internet hoje, o que quem está no poder quer? A atenção da maior parte das pessoas. Então a gente tinha muito essa coisa, esse preconceito com a televisão. Ah, a televisão, aí a gente foi saindo da televisão. Só que a gente está vendo que a internet, ela está caminhando para a mesma coisa, para esse mesmo movimento, né? Então hoje tem que ter as regras de cookies e tudo mais, porque a gente está falando, o microfone está aberto, a gente está falando, daqui a pouco vem um anúncio, você está falando de um shampoo vegano. Olha, eu estou pensando em comprar um shampoo vegano, daqui a pouco, pum, vem o anúncio do shampoo, né? A gente até tem a ferramenta dentro do próprio Instagram que mostra lá quais são as palavras que a gente mais está falando ali dentro do Instagram, se aquilo estiver liberado. Então, isso é fato, né? A gente vai se movimentando, realmente, inteligência artificial, esse movimento todo, ele está acontecendo. Então, a primeira coisa, a gente dá um lugar para tudo isso. Se nós estamos indo para uma linha, para a gente que trabalha com uma determinada linha ali, desenvolvimento humano, o incentivo ao empreendedorismo, a gente tem a nossa independência financeira e emocional, né? Eu acho que é esse movimento que a gente levanta, né? Direitos iguais. O que a gente tem que olhar? Que isso vem nos desafiar. Então, é assim, qual é o nosso próximo movimento dentro disso? Então, as coisas estão caminhando por aqui. Cara, mas eu não concordo com esse movimento massivo que está levando todo mundo para um lugar onde a pessoa não cresce, ela não desperta, ela não experimenta. Seja o empreendedorismo, seja a vida, seja o relacionamento, seja o que for. Então, o que a gente tem que olhar? Caramba, nós vamos ter que fazer outra força para cá e trabalhar a criatividade dentro disso. E trabalhar novos movimentos dentro disso, né? No lugar de eu falar, agora a internet está ficando muito parecida com a televisão. Primeiro que eu acho que a gente ainda está num lugar onde era um loteamento e ainda tem terrenos para vender, começaram as construções e já tem casas prontas. Eu acho que a gente ainda está nesse movimento. Então, quando a gente chega primeiro, quando a gente está em volta de pessoas que estão olhando para o mesmo lugar que a gente, quando a gente consegue, não os hackzinhos, mas a gente consegue encurtar determinados caminhos, porque a gente consegue aprender com o erro do outro, né? Então, quando a gente monta grupos, mentorias, essas coisas, o que a gente está falando, ó, tudo aquilo que eu errei, você pode, né, pode ser melhor para você. E a gente está vendo que realmente o conhecimento, a forma da gente aprender, ela está muito acelerada. Ela está muito acelerada. A gente já vem usando, além dos nossos 5 sentidos, mais sentidos, então muita coisa, né? Muita coisa está acontecendo e está disponível aí para gente. Então eu vou bater sempre nessa tecla desse movimento, que é o que eu escolho, aonde eu escolho me movimentar. E onde eu escolho me movimentar está muito assim, aonde eu também me desafio. Aonde eu também me desafio, porque assim, tem lugares que a gente aprende, eles são bons, mas eles trazem pra gente um quentinho. Eles trazem pra gente um conforto. Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais me identifiquei com o sistêmico é que, assim, não tem como uma pessoa estar num encontro e ela falar pra mim, eu saí confortável. É muito mais comum ela sair muito mais desconfortável do que aquilo que ela entrou. Entende? Por quê? Porque ela vê uma fotografia ali, né? Então, às vezes, em alguns casos, é uma fotografia bem bonita que confirma alguma coisa. Mas, na maioria dos casos, é um algo diferente. Então, esse algo diferente, esse novo movimento, que ele é um movimento impulsionador, onde a gente está tendo isso do que está acontecendo na rede social,
do que está acontecendo em outras coisas. Então é como se fosse assim, essas mudanças, as informações elas estão mais rápidas, a gente está tendo que se virar mais rápido, só que isso pode ser mais divertido. Porque assim, a vida é um jogo e nós não vamos sair dela vivo. Entende? Então tem movimentos que é assim, como que eu escolho experimentar? A única certeza, né, que a gente não vai sair dela vivo. Pode até ser que prolongue, aconteça alguma coisa, e a gente prolonga. A gente não consegue nem viver aquilo que é pra gente viver. A gente é programado para viver 120 anos, e de 70 até 90 ali a gente já vai se despedindo, né? Então, por quê? Porque a gente tem indústrias que estão fazendo isso com a gente e a gente está cedendo a isso, né? Então, acho que esses são pontos de alerta para a gente olhar para como a gente, de verdade, a gente vem experimentando as coisas. E a gente questionar um pouco mais. Entende? Quem está comigo, quem está junto comigo num movimento, aonde eu entendo que há uma entrega de crescimento, e quem está comigo ali porque quer que eu fique parecido dentro de um contexto de opinião. Uhum. Deixa eu ler aqui, ó. A Eliana falou: muitas mudanças ainda virão. Temos que nos adaptar a este novo movimento. Tem horas que assusta por estar sendo tão rápido. Acho que está mexendo muito com o emocional. Sim, com emoção, qualquer guiança é do emocional, porque ela vai mexer com o emocional, ligou com 95% que está inconsciente, né? Então a gente vai ter o nosso inconsciente histórico, sistêmico, e tudo que está acontecendo dentro do inconsciente coletivo. Né? Então, quais são as coisas que, se vocês observarem, se nós observarmos, assim, eu estou cada vez muito mais sensível a isso, buscando até novas alternativas para isso, que é sentir o que está acontecendo no coletivo. Então, é como se fosse assim, a sua antena, você vai expandindo, sua antena vai crescendo, só que você vai pegando muito mais isso, né? Então, a gente vai vendo assim, o tempo está assim, como que as coisas estão acontecendo. Então, quais são as coisas que eu preciso aprender, desenvolver sobre isso, para que isso se torne mais leve. E a gente sabe que a gente consegue começar esse caminho com coisas bastante simples, como, por exemplo, a qualidade do nosso sono, a qualidade da nossa alimentação, a qualidade do movimento. Se a gente tiver de 10 a 20 minutos de uma meditação diária, né, um pouco de exercício físico, um pouco de natureza, tomar 15 minutos de sol, tem coisas básicas e às vezes a gente está largando mão dessas coisas. Então, se a gente vai fazer, né, o essencial é simples. A gente também vai fazendo um pouco mais dessas coisas e qualificando melhor como é que a gente vai trabalhar as informações, isso também vai contribuir. Isso também vai contribuir com a gente, né? É claro que a gente está falando tudo isso, parece que tudo isso que a gente está falando é assim, são as dicas de estado presente para quem está na sua postura, né? Para quem está na sua postura adulta. Só que eu vejo que esses desafios, a gente acelera um pouquinho mais a saída da criança birrenta para o presente, entende? É a mesma coisa, eu estou chorando aqui porque alguma coisa aconteceu. Aí todo mundo está correndo ali para frente. Cara, então você para de se distrair, de olhar para coisas que você acha que não tá bom, e você também vai precisar correr junto com aquelas pessoas. Então, por que você não corre antes? A Helena falou: estou no caminhão. Okay. E aí eu subi um pouquinho, ela falou que ela tá no caminhão. Eu subi um pouquinho os comentários e eu percebi que as pessoas, né, que responderam lá, que eu tinha perguntado, a maioria está sabendo agora, também não chegou a acompanhar essa mudança que estava acontecendo, mas colocou aqui aberta a mudança, né, entende que realmente esse é o caminho, e de verdade é. Só que o que eu queria também trazer para a gente aqui de reflexão é justamente a gente lembrar que a nossa linguagem, ela cria realidade. E tudo aquilo que a gente coloca como significado, na interpretação do fato, vai disparar na gente essas emoções, né? E fazer a gente estar aberta ou não a se adaptar a essa nova mudança. Ninguém é obrigado a se adaptar. Você pode escolher, eu não vou fazer. Não vou fazer Reels. Se é a tua criança birrenta que está falando aí, eu não sei. Mas o fato é, você pode escolher. Agora, se você tomar essa decisão de não se abrir para mudança, de não se reinventar, de não explorar outras formas, de comunicar a sua mensagem, será que você está disposta a correr realmente esse risco e ver o seu negócio não dando certo?
por conta de uma simples decisão de uma não abertura, sabe? De um ponto de muita rigidez. Porque no fundo é isso, né? Quando eu falo, eu não vou fazer, eu tô num mindset ali muito rígido, né? Eu não tô disposta, não tô aberta. E aí, tudo bem, é só você ficar em paz com essa consequência dessa decisão. Só que na maioria das vezes, aquilo que a gente fala, não, isso aqui eu não vou fazer, lá na frente, e nem é muito lá na frente, né? Tipo, 2, 3 meses depois, às vezes 6 meses depois, a gente fala, caraca, mas se eu tivesse dito sim lá atrás, aí vem o arrependimento, ali vem aquela a culpa, a frustração, a gente briga, né, com o lugar que a gente está por conta dessa decisão que a gente tomou lá atrás, né? Então, e outra coisa, né? Fora isso, é aquilo que eu me coloco como pergunta vai condicionar aquilo que eu vou receber como resposta. Minha mente vai buscar uma coisa, né? O meu olhar, ele vai buscar uma resposta. Então, se eu falo, agora eu não estou afim, eu não estou disposta, eu não consigo, eu tenho medo ainda de me expor em vídeos e o Instagram mudou. O que eu faço? Você vai ter um tipo de resposta. Como eu me adapto? Você vai ter outro tipo de resposta. Como eu me torno, como eu experimento, como eu me torno uma pessoa criativa, como eu me torno uma empreendedora criativa que busca solução para os desafios que aparecem dentro do meu negócio. Você vai ter infinitas respostas e caminhos de solução para atravessar isso, para atravessar o seu medo. Então, comece a observar também o que você tem se perguntado diante dos desafios, né, diante dos problemas, porque aquilo que você pergunta vai te direcionar uma resposta. Se a minha pergunta é, faço o Reels sim ou não, você tem 2 opções, sim ou não. E olha só, olha o que eu acrescentaria aí. Para quem você está dizendo não? Para quem você está dizendo não? Então alguém fala assim, eu não, por que você não está fazendo Reels? Eu não estou fazendo Reels porque Reels não dá resultado. Então eu preciso entender que você já fez. Você já fez no tempo certo, que te qualifica para dizer se aquilo funciona ou não. Então tem esse tipo de resposta. A gente foi lá, fez umas experiências, não sei, parece que não funcionou bem. Você pode ter um outro movimento que é assim, dentro do campo da estratégia, podia fazer 2, 3 escolhas. E tinha 8 opções. Eu fiz 2, 3 escolhas e o Reels não foi uma escolha. Talvez não seja não ser uma escolha inteligente se a plataforma acabou de mudar e disse, vou distribuir mais disso. Né? Então não faria muito sentido essa resposta. E tem outro que fala assim, eu acho bobeira isso. Isso é uma criança birrenta. Eu não fiz porque eu acho uma bobeira fazer Reels, porque o meu conteúdo não é conteúdo de humor. Então você vai lá em grandes players que não falam de humor e veja como eles estão fazendo Reels. Exatamente. Você vai achar uma nova Sai dessa mentalidade rígida, né? Que é só num determinado formato, é só de um jeito e explora a tua criatividade. Modela quem precisar modelar, né? Enfim. Então é para quem eu tô dizendo não. Agora eu descubro que esse não é para mim. Esse não, provavelmente, para minha criança, né? Não é o meu lado sábio, é o meu lado crítico que está trazendo alguma coisa. Olha que grande oportunidade eu estou tendo de atravessar esse deserto. E, eu diria além. Você não... autoconhecimento ele é um processo solitário. Autoconhecimento é outra coisa. É a hora que você aperta, para mim, é a hora que você aperta o botão do liquidificador. Porque é você e as frutas e não tem ninguém ali com você. É o teu autoconhecimento. Mas até o momento que você escolhe as frutas, que você faz todo o movimento, você está fazendo isso com alguém. Então você pode estar num momento aí, e vai ser isso que vai acontecer com a gente no workshop no final de semana, porque vocês que vão estar com a gente lá no workshop, e se você ainda não está, já fica aqui o convite. O que a gente vai trazer para vocês vai olhar exatamente para essa questão que você vai trazer. Então, assim, o autoconhecimento ele é um processo 100% sozinho. Mas até você discutir, até o momento que você teve alguém para você poder compartilhar, então eu chegar e falar assim, Paty, eu não sei, eu tô conseguindo fazer tudo bem, mas eu não tô conseguindo fazer Reels, e eu tô vendo que você tá fazendo Reels. Como que você pode contribuir comigo? E às vezes vai ser só você me ouvindo, às vezes vai ser você pegando na minha mão, e às vezes você falando assim, tá aqui um script para você. Ou você perguntando assim para mim, e do que você precisa? Como eu posso contribuir? Aí a parte diz, é assim, eu falo, eu preciso que você me dê um script que segure na minha mão.
E aí eu ganho um script, ela segura na minha mão e eu fiz o primeiro. E ali eu já estou ressignificando. Eu estou ressignificando, né, uma autossabotagem, um processo, um crítico, algo lá de trás, e eu estou tendo a oportunidade de ter alguém comigo aqui, atravessando esse deserto e fazendo esse movimento. O que vai acontecer quando eu tiver a próxima mudança do Instagram? Porque assim, depois que a gente passou por uma porta, depois que a gente vê, não tem como desver. Você já viu aquilo, né? É a história. É uma cobra ou é uma corda? E eu morria de medo achando que fosse uma cobra. Até que um dia eu olho e é uma corda. Nunca mais você vai acreditar que aquela corda era uma cobra. Então, no lugar de eu achar desculpas, porque a gente fica buscando o quê? Aonde está a tribo de contra a mudança? Aonde está a tribo dos contra o rios? Aí eu vou lá. E aí o que acontece? O padrão fica voltando. Vai ter uma nova mudança e eu estou buscando essa tribo. Agora, quando você fala para alguém, eu estou com medo, eu estou com dificuldade, eu não estou conseguindo atravessar isso está acionando uma dor em mim, está acionando um medo meu do passado. Me dá a sua mão, me ajuda a fazer isso, pode ser que você resolva uma coisa que você vem passando há 20 anos, porque você teve 2 boas conversas com alguém. Então é assim, né? O Caleb fala muito isso no livro Antifrágil, essa questão do... Você não precisa ficar ouvindo todos os matemáticos, os catedráticos, ele fala da galera de Harvard e tal, legal, mas assim, ali é uma opinião humana. Então, se aquelas pessoas chegaram numa opinião humana e fizeram, qual é a estratégia que você usa? E às vezes é você pedir para alguém seguir de mãos dadas com você e você fala, essa foi a minha teoria, essa foi a minha experiência e ter aquela ação com aquela pessoa 2 vezes resolveu um padrão que eu estava repetindo há 20 anos. Porque você achou a sua própria estratégia. Então, tem coisas que não tem certo e errado. Ó, aqui é o caminho. Mas eu olharia para as mudanças assim, para quem eu estou dizendo não. Para quem eu estou dizendo não. Se você estiver bem dentro do seu coração, tranquilo, que você está dizendo um não, porque você está usando outras opções ali e não aquela, eu acho que pode, como você falou, pode ter esse caminho também. Mas a gente vai pegar que 99,9% é muito mais dizendo um não para mim, e aí eu começo a buscar os iguais, aonde estão os iguais, ou quem vai me defender. Olha só, você tem um grupo que segue junto com você por um caminho, você tem um grupo dos iguais que não vai querer fazer a mudança, e você tem o grupo onde você está buscando seu papai e sua mamãe. Que não é o que a gente está fazendo aqui. A gente está dizendo, nós somos do grupo dos iguais. Então, vem com a gente experimentar. Então, pode ser que você precise do meu conhecimento e pode ter uma segunda pessoa. Não sei se a Neuma está aí. Ontem a Neuma falou, a gente estava no meio da aula, ela falou assim, eu só queria um abraço seu agora. Daí eu falei, abraço, vem cá, Neuma, vem perto da câmera. Vai, Neuma, vem. Aí quem estava na sala também, o pessoal, é isso, Neuma, aqui, ó, isso aqui é um abraço. Ah, mas eu quero um abraço presencial. Então, aguarda que logo nós vamos ter um abraço presencial. E às vezes é só isso que a pessoa... Então, assim, quem sabe do que ela precisa é ela. Para atravessar, né? Agora, ignorar a mudança é outra coisa. Aí isso não... Isso aí é criança autossabotagem pura. Autossabotagem pura. É criança birrenta que te faz sabotar tudo, tudo, tudo. Deixa eu ver o que a Sheila tá falando, né? Essa pergunta traz o que a pessoa realmente quer. Traz proteção para você. É fazer com que... E faz com que você ajude de verdade a pessoa. Eu acho que é o que você precisa, né? E o que você precisa que eu faça por você. É isso. E assim, e a gente observar também, né, Alê? Quem que não deixa a gente fazer esse pedido de ajuda? Porque muitas vezes, quando a gente está ali com uma autocrítica muito interna, assim, interna muito alta, uma autocrítica interna alta, autocrítica interna, a Patrícia acabou de ficar redundante. Quando você está com um crítico interno muito alto, ele normalmente te impede de fazer esse pedido de ajuda. Porque você coloca o significado nesse pedido de ajuda que você não sabe o suficiente, você não é boa o suficiente, que você é fraco, que você às vezes é incompetente. Né? Porque, poxa, essa coisa é tão óbvia assim que todo mundo faz, como é que eu vou pedir ajuda por isso? Muitas vezes um ponto dentro da gente de orgulho, né, de arrogância, faz com que a gente fique
repetindo padrões, repetindo erros, ao invés de simplesmente abrir a nossa boca, se colocar. Porque, sim, pedir ajuda é se colocar numa posição de vulnerabilidade mesmo, sabe? De fragilidade. E normalmente as pessoas tendem a ter dificuldade com relação a isso, né? Por conta dos modelos que a gente cria do que é ser, né, uma pessoa poderosa, uma pessoa bem resolvida, como se uma pessoa bem resolvida não pedisse ajuda. Pelo contrário, ela é tão bem resolvida que Sim, ela que ela consegue pede pedir muita ajuda. ajuda, ela consegue reconhecer. E quantas pessoas que hoje são assim referência, que eu tenho oportunidade de estar perto nos grupos de mentoria, de mastermind também que eu participo, que fala que a melhor coisa que elas fizeram para a vida e para os negócios delas foi desenvolver a velocidade de pedir ajuda. Ao invés de ficar tentando quebrar a cabeça sozinho, ou de evitar, né? A gente tem um sabotador, que é o esquivo, que ele faz muito que a gente não olhe para as coisas que são desconfortáveis, para as coisas que causam dor. Então, às vezes, aparece até uma oportunidade, por exemplo, o próprio workshop, onde a gente vai trabalhar tantas coisas lá dentro do Quebrando Seu Negócio, tantas crenças, tantas travas que a gente vai ajudar vocês a mexer, seja na sua psicologia, no seu mindset, ali, na sua inteligência emocional, seja na parte sistêmica mesmo, e aquele medo de entrar num ponto que é sensível, de entrar num ponto que é doloroso, que é um padrão que você está repetindo há muito tempo, que você sabe que aquilo não está sendo legal para você, aquilo está colocando o teu negócio ali em risco, né? E aí você não quer olhar para isso. Aquele sabotador aparece para fazer com que você olhe somente para aquilo que é legal, para aquilo que é divertido, com medo de quebrar a harmonia que você criou, a falsa harmonia que você criou ao fechar os seus olhos para a dor e para o desconforto, sabe? Então, quando a gente vai trabalhando isso, a nossa disponibilidade e rapidez de pedir ajuda, a gente também, me corrija se eu estiver errada, Lê, mas a gente também já está fluindo mais na terceira lei sistêmica também, no equilíbrio entre dar e o receber. Porque eu abro também o meu fluxo para o recebimento, quando eu peço a ajuda, né? Sim. O que antecede o pedir ajuda, né? A gente podia olhar para 3 fases dentro disso e que a gente pode experimentar. No sistêmico, qual que é o nosso movimento? Tem 2 movimentos primordiais no sistêmico, chama-se reconciliação e relacionamento. A reconciliação, quando você reconcilia algo, você vai para um lugar dentro de você. Esse lugar chama-se gratidão. Então, quando você aprende a agradecer, você aprende a agradecer. E aí você fica mais leve. Nessa leveza, você começa a conhecer, a se conectar mais aos seus padrões. E quando você vai soltando esses padrões e você vai indo para aquela pessoa que você é em essência, o pedir ajuda torna-se um processo natural, porque entra nesse ponto de equilíbrio. Por quê? Se você sabe agradecer, se você sabe olhar para as travas e você se disponibiliza a ir soltando isso, você está soltando isso porque você está tendo ajuda. Então, ou você está tendo ajuda dos seus professores, dos livros, dos cursos, dos mentores, você disse um sim para alguém. Então, o processo de reconciliação que vai trazer a gratidão e que vai fazendo a gente soltar esses padrões que são tão pesados para a gente poder experimentar a vida. Nesse momento, a gente está dizendo sim para quê? Para o futuro, para o presente, para o futuro. E aí a gente consegue ver sem nuvenzinha, sem estar embaçado, porque nós, mesmo dentro da criança birrenta, a gente tem desejos adultos. A gente quer experimentar a vida melhor, a gente quer experimentar o dinheiro, a gente quer experimentar o sexo de um lugar diferente, a gente quer as experiências da vida, a gente quer se relacionar. Todas essas coisas, elas estão, né? Todas as coisas que um adulto gosta, a gente olha para isso e a gente até quer isso. Só que a gente precisa ir saindo desse lugar. Então, assim, o ponto quando a gente traz a gratidão muito forte pra gente, esse ponto do dividir, esse ponto do equilíbrio, esse ponto da troca, esse ponto do somar, esse ponto do multiplicar, esse ponto do ser exponencial com aquilo que está acontecendo, ele é um jogo de adultos, ele é um processo
que vai levando. E aí eu vou dizer uma coisa, aí desse lugar, você não questiona a mudança natural das coisas, você vê a mudança de qualquer coisa como um processo apenas de que você tem que fazer agora um novo caminho, ter um novo ponto de criatividade, que talvez você perca um pouco aqui para depois isso equilibrar um pouco ali na frente. Então a gente vai soltando essas coisas e vai ficando gostoso. E aí o que acontece? Seu campo vibracional muda e as pessoas certas começam a chegar. Então, e agora o que starta tudo isso? Você não há um lugar dentro de você que ele é de autoconhecimento. O autoconhecimento é solitário porque você precisa dizer um sim. E o que é esse processo? Quando você desiste de fazer do seu jeito e você topa se relacionar com outras pessoas para viver isso. Aí você começou a viver. Então a sua mão vai estar em dois movimentos. Alguém ali na frente está puxando a sua mão, está levando você, e isso vai ter força porque você também está estendendo a mão para alguém aqui atrás. E aí o elo, ele começa, o ponto de experimentação, ele começa e não tem como você se perder dentro disso se você confia nisso. Então você agradece e o sistema que ele vai trazer isso. Então reconciliação, relacionamento. E é o momento que é o quê? Que você honra tudo o que veio antes, que você não exclui nada e que você agradece. Porque você não questiona por que determinadas coisas acontecem. Por quê? Porque tudo isso é regido por um campo maior. O campo é maior que a soma de todas as partes. Então tem hora que aquilo... agora eu estou perdendo aqui por conta disso. Não, você não está perdendo. Isso está equilibrando todo. Mas para onde você tem que olhar? Para frente. Experimentar. Né? E a vida, ela é assim, não tem jeito. Ela vai ter os ciclos, as montanhas, assim como as estações, assim como todo o processo, a gente está dentro desse processo natural mesmo, né? O Caleb fala no livro, ele fala assim, que tudo aquilo que é frágil e que é robusto, o tempo vai atravessar, tudo isso se perde. Um carro, ele não é antifrágil, ele é robusto, mas passou um tempo, ele vai sumir, ele vai de novo para, né? Então aquilo vai. E todo o processo que é antifrágil, então assim, tudo aquilo que a gente, né? E nosso antifrágil, ele tá onde? Os nossos tataravós morriam com 40 anos. Entende? Às vezes até antes, né? Quando a gente pega os clássicos aí da literatura brasileira, gente, a quantidade de pessoas que morria de uma simples pneumonia. Eu acho que ainda mais hoje de a gente 80, morre, eu acho né? que é 80, De eu acho que tem pneumonia. isso, há 80 ou 100 anos atrás as pessoas iam, o tempo médio de vida acho que era menos de 50, há 80 anos atrás, hein? Ou seja, 80 anos atrás já, o meu já não era o meu tataravô, talvez fosse o meu bisavô. Né? É incrível, assim. E aí a gente vai, quando a gente expande o nosso olhar, a gente sai desse ponto só assim, né? Do tipo de buscar ali coisas que são para o nosso ego, né? De buscar aqui significância, importância na construção do nosso negócio. Quando a gente sai só do Instagram em si, a gente vai expandindo as nossas reflexões, vai expandindo o nosso olhar, a gente chega num ponto em que a gente vai fazendo questionamentos mais profundos também, né? Sobre a nossa própria postura. A gente vai aprendendo a normalizar, internalizar algo dentro da gente de que nada no mundo é linear. Não existe uma linha reta em nada, em nada. E se a gente olha um pouquinho mais para trás com amor, a gente percebe o quão abençoado a gente é hoje. Quantas oportunidades a gente tem hoje, Imagina, sabe? a gente tem chuveiro elétrico, água quente, entende? E hoje eu posso falar tem... o que eu quiser, sabe? Tipo, aqui, por mais que tenham mudanças e tudo, na forma que a plataforma funciona, se você se conecta com a sua liberdade de expressão, e se você abre isso aqui com muita gratidão, que você pode divulgar a sua mensagem de uma forma até mais acessível, é claro que cada vez mais está sendo necessário fazer um investimento em anúncios e tudo isso, mas não se compara ao que custava de anúncio antigamente, né, no jornal, na televisão. É uma popularização que a gente tem tido para crescer o nosso negócio, que muitas vezes a gente, com ingratidão, construindo um negócio no medo, por isso que o workshop se chama Quebrando o Seu Negócio, que a gente quer quebrar isso que você está construindo baseado no medo, para que você possa construir, reconstruir o teu negócio conectada, sabe, com o amor, com a gratidão, com a abundância, olhando para as oportunidades
que nunca antes no mundo tiveram, como a gente tem agora, sabe? Quando você olha para isso e quando você olha também para o amor que você tem à sua própria causa, por amor que você tem aos seus clientes, sejam eles já presentes na sua vida, ou os clientes que você vislumbra, que você quer alcançar, que você quer conquistar, o processo fica muito mais fluido. Quando eu saio de mim, da minha dor e do meu medo, eu saio desse padrão do eu não consigo. Eu saio desse padrão do eu sou, não sei, eu sou ridículo, eu vou pagar mico. Porque eu estou conectada com algo maior do que somente eu. É claro que assim, a gente tem que se incluir nesse processo, porque se a gente não se inclui, se a gente não se acolhe, a gente continua no padrão da autossabotagem, a gente não resolve a criança birrenta, mas ao mesmo tempo eu não posso olhar só para mim. Eu tenho que conectar com amor por mim, para que eu possa atravessar esse medo, e eu tenho que me conectar com o amor pelo todo, para que o meu ego, eu consiga, né, não acabar com o meu ego, mas eu consiga tipo, falar, vem cá, vamos junto aqui comigo, porque se você me segurar, o negócio não anda, sabe? Então a gente vai expandindo as nossas percepções, os nossos olhares, e entender que, assim, não existe essa linearidade, não existe eu ligo A com B e aí eu vou, sabe, direto e nada acontece, nada me atrapalha. Quanto mais a gente normaliza essas mudanças e vai trabalhando a nossa mentalidade para isso, mais natural vai ficando tudo isso. E eu vou olhando lá para trás, aquilo que eu já fui capaz de resolver, e eu entendo que eu já tenho essa habilidade, porque, assim, o foco em resultado, o foco em resolver, ele é treinável, né? Algumas pessoas têm mais isso, mas a gente consegue treinar. A gente treina se a gente está focando no problema ou na solução. A gente treina se a gente está focando, né, na dor ali ou na nossa expansão, no nosso crescimento. Claro que tem muitas questões que são inconscientes, mas quando a gente vai colocando luz nessa própria capacidade, porque se eu não acredito que eu sou capaz de treinar o meu foco no negativo ou no positivo, o foco no problema ou na solução, não adianta nem eu buscar nada. Não adianta eu buscar saber dos sabotadores, não adianta eu buscar saber da constelação sistêmica, né? Não adianta nada disso. Primeiro eu tenho que acreditar que a mudança é possível e que o treino é possível também, porque muitas coisas são simples condicionamento, né? São simples crenças que a gente foi ali reforçando ao longo da vida. E se a gente não tem um olhar para isso, muitas vezes a gente pode acabar chegando num ponto do tipo, será então que o empreender é para mim? É. Porque, né, o empreender, ele parte desse pressuposto, né? Quem tá aqui hoje que já tá com a gente no workshop? Já algumas pessoas aqui já falaram. A Angélica Cruz, a Sheila. Mais para cima também, algumas pessoas já tinham colocado. A gente tem uma surpresa para eles hoje, né? A Denise, a Rosane, a Angélica de novo aqui colocou. Psi, Joa Araújo, Denise. Cláudia, Andréia Pires, Helena. Muito bem. Helena, eu lembro da Helena. Acho que eu mandei mensagem para a Helena hoje. Fabiana. Vai ser muito incrível. Vai ser muito incrível. E se você que já está com a gente, tem alguém que você queira indicar, que queira que esteja com a gente também esse final de semana, vai ser incrível. Vai ser incrível estarmos juntos. E a gente já falou qual é o... A gente já falou o que... Você falou isso agora e eu pensei que eu falei, gente, era pra ter falado lá no início da live também. Era pra ter falado no início da live. Era pra ter falado no início, no meio e no final. Depois você escreve também no... Aí fala, a partir do minuto 58, tem um recado importante. Tem um recado importante para você, que colocou só no post, né? Então Foi. fala, conta pro pessoal aí do super presente, do super bônus aí, da super... Como que chama isso? A gente tá fazendo o negócio é o seguinte... campanha. Não, eu chamei de presente mesmo.
A gente, ontem, quando a gente terminou a live lá no Insta da Lê, a gente conversou. E como é que a gente pode tornar essa experiência ainda mais incrível para vocês? Como é que a gente pode contribuir para essa preparação, né? Quando a gente vai tomando nota de tudo aquilo que a gente está aprendendo, a gente está trabalhando todos os nossos sentidos. A gente não está ali simplesmente numa postura passiva, em que a gente está recebendo aquele conteúdo. E eu sei que muitas vezes a gente está ouvindo live, lavando a louça, fazendo a comida e mais não sei o que lá, então ainda nem está 100% concentrada. Né? Eu sei que essas coisas acontecem, tá bom? Eu fecho os meus olhinhos de professora, tento ignorar, mas eu sei que a realidade é essa. E aí, o que a gente pensou? De a cada live, vocês fazerem um resumo do conteúdo, marcar a gente, tá? Compartilhar nos stories, marcar a gente, para que a gente possa saber que vocês estão fazendo os resumos, estão aprendendo realmente tudo que a gente está compartilhando aqui. A gente vai repostar e, claro, depois mandar o resumo completo para que a gente possa ler. E o melhor resumo de cada live, então tem a live de ontem, a live de hoje e as lives da semana que vem. O melhor resumo de cada live vai ganhar a oportunidade de fazer uma live conosco. Aí pode ser, a gente vai organizar a agenda, se vai ser só comigo, se vai ser só com a Lê, se vai ser com as duas juntas. Depois a gente organiza isso, não precisa nem se preocupar com isso agora. O que você tem que concentrar é assistir a live de hoje. Quem não fez a de ontem, a gente pode flexibilizar, né? Vamos flexibilizar. Pode fazer fazer de o ontem resumo de também. ontem, o resumo de A hoje. resumo de ontem. A de ontem tá no perfil da Lê, a de hoje tá aqui no meu perfil. Faz o stories compartilhando. Não precisa nem, sabe, tipo, filmar tudo. Bota lá a fotinho do teu resumo. Manda pra gente o resumo completo. A gente vai selecionar. Então vão ser 5 ganhadoras no total. Porque tem a live de ontem, a de hoje. Terça-feira tem a tradicional mentoria sistêmica lá da Lê. Quarta-feira a gente tem mais uma live com uma convidada especial. E na quinta a gente vai encerrar o esquenta do workshop. Tá bom? Então são 5 oportunidades de estar aqui com a gente. Ah, e por que estão 5 pessoas vão presentes? ganhar. Cinco pessoas vão ganhar. Você vai fazer o resumo, aí você tira uma foto. Se você fizer um resumo maior e você no lugar, você pode até postar, gente, no lugar de você tirar uma foto do resumo, digamos que você tenha tido um principal aprendizado. Aí você vai colocar lá o principal aprendizado e vai marcar a gente nos stories. Aí dali a gente vai voltar para você. Cadê o resumo? Aí você vai mandar o resumo para a gente, porque a gente quer usar depois. Esses resumos a gente quer usar para algo, nem que seja para nós mesmos dentro do grupo ou maior, enfim, a gente quer fazer algo. A gente quer ver o que você extraiu ali e muita coisa você extraiu que às vezes não foi nem no formato que a gente falou. Então, 5 pessoas vão ganhar. O prêmio é uma live com a gente. Você vai poder fazer a live em 2 formatos. Ou você vem com a gente e você vai falar do seu negócio, nós vamos falar do nosso, e a gente vai bater um grande papo, a gente vai combinar antes como vai ser. Ou você pode usar a live para uma mentoria. Então, assim, Paty, eu tenho 3 perguntas que eu quero fazer para você, eu tenho 3 perguntas que eu quero fazer para Lê, que vai me ajudar no meu negócio. Nós vamos ficar 1 hora ali na live, você vai fazer as perguntas, a gente vai responder para você, e as outras pessoas vão aprender com aquilo que a gente está colocando ali. Então, pode ser, você vai escolher o que você quer da gente na live. Ah, eu quero que vocês me entrevistem, a gente pode te entrevistar também. Eu quero falar do meu produto ou serviço junto com vocês. A gente só vai combinar como vai fazer. Então, você vai escolher, você vai dar essa guiança pra gente poder estar com você. Então, 5 pessoas vão ganhar. Tudo que a gente está colocando nessas 5 lives antes é tudo preparação para o workshop. Mas é claro, se tem alguém aqui que não vai para o workshop por conta de agenda, enfim, alguma coisa, ou porque decidiu não fazer, eu tenho certeza que você está extraindo coisas aqui do conteúdo com a gente também, né? Mas é bem uma preparação e é um presente para você. Então, 5 pessoas vão ganhar esse presente maravilhoso aí. E é um presente justamente por isso, né? Não só pela oportunidade de ser uma mentoria ali ao vivo, mas também porque a gente vai estar em contato antes para ajudar, né, a alinhar tudo. Então, por exemplo, para quem nunca fez uma live, olha que oportunidade. Ter 2 pessoas ali segurando sua mão para atravessar. Gente, se eu contar para vocês a primeira live que eu fiz,
Vocês não vão acreditar, entende? Assim, foi uma experiência tão traumática que eu falo assim, eu nunca vou fazer isso com outra pessoa. E todo mundo que eu sei que é a primeira vez que vai fazer live comigo, eu fico ali, eu troco mensagem, eu ajudo a alinhar, eu acalmo, não sei o quê. Eu vou preparando a pessoa também, sabe? Eu saí de uma formação em coaching em 2019, até então eu não fazia live. Eu já estava ali fazendo stories e tudo, mas eu não fazia live. Porque eu morria de medo do ao vivo, né? Ficava ali no conforto, na segurança do fazer o stories no meu tempo e ir subindo lá. Aí, saí da formação em coaching. A Dora fez, ó, a Dora sabe que eu vou ali alinhando, que eu vou preparando. Ó, tá vendo? Tem gente que nunca fez. Então, ó, bora fazer esse resumo para você ganhar e a gente Para fazer a você live que contigo, nunca te fez, isso preparar. é um desafio, é um presente, ou você está falando agora que eu não vou fazer isso aqui porque eu não Agora quero que eu não vou fazer de jeito nenhum. Ó, é tudo como é que significa. Eu tô dizendo que é uma oportunidade que a gente vai ajudar a preparar. E fazer, gente, em dupla, muitas vezes é bem mais tranquilo, assim, né? Do que fazer sozinha. Às vezes sozinha acaba ficando mais desafiador. Aí eu saí de lá, e aí sempre tem um maluco na turma, né? Sempre tem aquela pessoa que você fala, gente, o crítico vira e fala, essa pessoa sem noção, que você fica com pavor, assim, né? Mas beleza, era aquele, tipo, mega comunicador, agitava a turma inteira e tal. E aí eu corria dele, né? Porque, tipo, naquela época eu não tinha tanta paciência, assim, e tal. Beleza. Aí teve uma hora que me pegou, que não teve como. Ele falou, então, tô fazendo live com todo mundo, não fiz contigo, vamos fazer? Eu falei, aí fiquei assim, sabe, eu acho que deve ter rodado aqui. Eu falei, tá bom, eu gosto de desafio, né? Eu falei, tá bom, vamos fazer esse negócio aí. Pensei logo, oportunidade, né? Nunca fiz, vai ser agora que eu vou fazer, vou resolver esse problema. Porque quando eu voltar, eu já tinha colocado minha meta ali de começar a fazer live no meu Instagram. Falei, quando eu voltar pro Rio, não tem nem essa desculpa de que eu nunca fiz. Tá bom. Aí, sentamos lá. No meio do negócio, não foi nem num lugar tranquilo, era no meio da passagem de tudo ali. Eu falei, não tem tripé. Aí ele falou, você segura. Eu falei, eu vou fazer uma live assim. E, gente, eu fiz a live assim, porque a mão tremia. E eu falava, e aí, você não vai me ajudar? Você vai me fazer perguntas? Você não vai, não. Eu vou sentar aqui do seu lado. Eu não lembro nem se já fazia collab nessa época. Eu vou sentar aqui do seu lado e você vai fazer e não sei o que, e você escolhe o tema, nananã. Aí eu fiquei pensando assim, acho que ele só ia botar no comentário, acho que era isso. Aí eu pensei rapidamente assim, o que eu já sei agora que eu dou conta de falar e tal. Abri o negócio, eu tremia, eu não conseguia olhar para a câmera. Eu falei tudo rapidamente, muito rápido, muito atropelado. Eu acho que a minha live não durou nem 10 minutos. Eu fechei a câmera e pronto, acabou. Aí ele ficou tipo assim: oi, o que que aconteceu? Eu falei: beijo, nada, tchau, acabamos a live. Já fiz minha primeira live. Fui pro restaurante comer, dei aquela olhada e falei: tchau. Deletei o negócio. Mas me serviu para quê? Para eu ter na minha cabeça que eu abri e fechei uma live, né? E quando eu cheguei no Rio, eu falei, pronto, eu já sei fazer. Eu já fiz uma vez, eu consigo fazer segunda, terceira, quarta, tipo, perde aquele sentimento do tipo da virgindade, sabe? Foi de uma forma traumática, mas eu perdi e era o que eu precisava naquele momento. Só que eu entendo que nem todas as pessoas funcionam dessa maneira. Então, da nosso lado aqui, você tem compromisso que a gente não vai te dar um empurrão na piscina. A gente antes vai te dar um preparo ali para quem nunca fez a live. Deixa eu repetir aqui, porque me pediram para repetir o desafio. É o seguinte, a gente está tendo 5 lives. A gente teve a live de ontem, que está lá no perfil da Lê. Tem a live de hoje, que está aqui no meu perfil. A gente vai ter mais 3 lives semana que vem. Terça, quarta e quinta. A gente vai anunciar os horários tudo direitinho para vocês poderem acompanhar. Vocês precisam fazer um resumo de cada uma dessas lives. E o melhor resumo de cada live vai ganhar a oportunidade de fazer uma live conosco. Ficou claro agora? Confirma aqui para nós, se está claro. Eu deixei um post também Vai ontem fazer o lá no meu resumo, aí quando você Instagram. fizer o resumo, você vai avisar a gente no direct, mas o que você vai ter que colocar? Você vai colocar no seu stories, você não precisa colocar todo o resumo, você pode colocar um principal aprendizado ali pra gente entender que aí marca nós duas. E aí a gente vai interagir com você no direct.
Berenice, entendeu agora, Berenice? Dora, se tu quer, mulher, tu já vai aqui fazer o resumo da live de hoje, aproveita que você tá aqui, Quantas faz, me pessoas? Tem marca. quantas pessoas? Oi? Tem quantas pessoas? 21. Então, vocês estão em super vantagem, porque quando a gente fizer a live terça-feira, 9 horas, vem 70, 60, 70 pessoas, vocês já tem duas na frente. Depois alguém vai assistir essa gravação, vocês estão em vantagem aqui, hein? Ó, 7 horas da noite, porque a gente está mudando. Quarta-feira a gente faz 11, faz em horários diferentes. As terças todo mundo já sabe que tem. É o grupo que já acompanha. Então, quem tá aí já tem duas chances. Exatamente, exatamente. Porque, assim, basicamente quem está ciente disso é quem já está inscrito no workshop, está lá no nosso grupo do Tá Telegram. no O grupo, pessoal lá já está ligado desde ontem, entendeu? Mas aqui, ó, publicamente, para quem ainda não está inscrito no workshop, vocês estão na vantagem. Então, bora, não deixa para amanhã, não dá ouvidos aí ao sabotador que faz procrastinar. E bora fazer esse negócio aí, marcar a minha, a Lê nos stories, pra gente saber o que vocês estão fazendo e poder, né, ter essa oportunidade que é incrível. Eu queria que a minha primeira live tivesse sido assim, com quem já, que não fosse tão louco, entendeu? Que segurasse melhor a minha mão, ao invés de só empurrar as minhas costas. Isso é ouro, quando a gente consegue, porque a gente ainda cria uma primeira experiência que é positiva. Melhor do que você saber que você consegue fazer do início ao fim, é você saber que você consegue fazer do início ao fim se sentindo segura, preparada, confiante, e aí você reproduz a partir daí. É melhor ainda. Beleza, gente? Então, ó, vou encerrar aqui a live. Aproveita para ver a reprise, para ver a gravação, para já ir fazendo resumo. Não esqueça. E terça-feira, 9 horas da manhã, a gente se vê lá no Insta da Lê, para mentoria sistêmica, que também vai servir de preparação para o workshop. E se para você fez sentido tudo que a gente conversou aqui sobre essa questão dos nossos sabotadores, da nossa criança birrenta, do quanto é essencial a gente trabalhar o nosso mindset de crescimento, a gente se tornar antifrágil no nosso processo de empreender, a gente está esperando vocês lá dentro do workshop Quebrando Seu Negócio. O link para inscrição tá na minha bio, tá na bio da Lê também, então não perde essa oportunidade, porque o workshop tá muito incrível, tanto para quem ainda está começando, quanto para quem está travado no crescimento mesmo do próprio negócio, não está colhendo ainda os resultados que gostaria, tá? Então vem com a gente lá para dentro do workshop, que a gente com certeza vai ajudar vocês a destravar, a atravessar esse medo todo aí e conectar com amor ao propósito de vocês, para que vocês possam trilhar aí a caminhada de vocês de uma forma muito mais leve e colhendo muito mais resultado. Por quê? Porque tanto a Lê quanto eu acreditamos de verdade que o sucesso ele é leve. Se ele não está sendo leve, é sinal de que tem coisa aí dentro de você que precisa ser ajustada. Sim. Alê, É isso. palavras finais? Palavras finais já. É isso. Esperamos vocês terça-feira e caprichem aí nos resumos. Bora nos resumos, que isso também ajuda a gente a ter uma nova percepção sobre o conteúdo. Exatamente. Beijo, gratidão, Alê, gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco ao vivo. Se você conhecer algum empreendedor ou uma empreendedora que precisa ouvir este conteúdo aí e se ajustar mais às mudanças, depois que tiver salva a live lá, aperta no aviãozinho para compartilhar. Beijos! Beijo, beijo! Ah.